Aleluia. Glórias, glórias. Santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Querido Pai Celestial, Deus amado, Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar em nossas vidas. O Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares, dependendo do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazermos nada. Apoiamos-nos na verdade que toda autoridade no céu e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estarmos aqui, compartilhamos dessa mesma autoridade, para que possamos fazer o discípulo de pecados cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos enche com o seu Santo Espírito, que nos guie toda a verdade, e pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua completa proteção e direção. Deus, prospere em nossas vidas poder e autoridade. Livra-nos e abençoa as nossas vidas neste momento, dá-nos graça, poder e autoridade no céu, e nos permita, Senhor, entrar na Tua presença, em nome de Jesus. Dá graça para nós, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossos erros, nossas falhas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estende as Tuas mãos sobre nós, ó Pai. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. As Tuas palavras, Senhor, levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificados. Pereceria sem dúvida se não prescreveria os bens do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus, aleluia. Em Ti confiarás, que conhece o Teu nome, porque Tu, Senhor, nunca desamparaste aqueles que Te buscam. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Deus, prospere nessas vidas grandeza, poder e autoridade, salvação para as nossas vidas. Deus, livra-nos da destruição, livra-nos, ó Pai, da maldição, da doença e das misérias que ocorrem neste mundo. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós. Livra-nos, Pai, das doenças, das misérias. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Prospera esta grandeza e este poder sobre nós. Livra-nos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, ó Pai. Prospere em nós, meu Deus. Glória a Deus. Porque na verdade, dentro da vida no seu tempo, seguido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seu Pai, e o seu corpo viu a corrupção, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele que Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, e por isso se vos anunciar a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha, nós somos sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é
justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra, irmãos. Hoje, irmãos, nós estamos pregando aqui no livro de Josué, capítulo 1, viu? Glória a Deus. Vamos entrar na Bíblia. Vamos. O livro de Josué, capítulo 1, né? Glória a Deus, aleluia. Josué. Glória a Deus, aleluia. Josué é o sucessor de Moisés. Eu finalizei o Pentateuco na sexta-feira, ontem eu tirei folga, deixei para iniciar hoje. Hoje nós estamos aqui iniciando a pregação do livro do Josué, do sucessor de Moisés, capítulo 1, né? Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui hoje 18 versículos para poder pregarmos, né? Do capítulo 1 de Josué, ao versículo 1 ao versículo 18. Né? 1451 antes da era cristã. Né? Deus encarrega a Josué. Né? Deus passa o ministério de Moisés para Josué, né? Josué estabeleceu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: a maneira como o Senhor falou por Josué não nos é dito. Entretanto, há um grande indício que aponta para uma revelação interna, né? Versículo 2: Moisés, quando ele fala, meu servo Moisés morreu. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué começa o seu ministério às ribeiras do Rio Jordão, onde Cristo foi batizado. E entra no exército, ou seja, no exercício público do seu ofício profético. Estou seguro que o leitor sabe que o nome Josué é derivado hebraico do nome, que no grego é Jesus. O mesmo nome do nosso bendito Salvador. Israel tinha padecido no deserto por uns 40 anos, né? Agora deveria ir para a terra prometida. 3. Eu vos entrego, como o havia dito a Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Não era da vontade de Deus que nem mesmo um lugar da largura de um só pé descansasse nas mãos de seus proprietários anteriores. Do mesmo modo,
O Espírito Santo tem a intenção na atualidade de que tudo em nossa vida que impede o nosso progresso com o Senhor seja removido. A vontade de Deus é que tomemos posse de todas as promessas que correspondem à vitória total sobre o mundo, a carne e o diabo. Tiago 4:5, vamos lá. Vamos lá para o livro Tiago 4:5. Vou chegar então. Cuidai vós que em vão diz a Escritura, né? O Espírito que em nós habita tem ciúmes, né? Glória a Deus. 4. No deserto ao Líbano, até ao grande rio Eufrates, toda a terra toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde se põe o sol, será o vosso termo. Inclui a Síria moderna, Jordânia e parte da Arábia. Tudo isso nunca esteve na realidade na mão dos israelitas, salvo durante, tudo isso nunca esteve na realidade na mão dos israelitas, salvo durante os reinos de Davi e Salomão. Entretanto, durante a idade do reino vindouro, Israel possuirá tudo isso e ainda mais. 5. Ninguém te poderá fazer frente em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém ia resistir, quer dizer, a Josué. Com respeito a isso, Moisés, que representava a lei, não pôde levar Israel até a terra prometida. Ele tinha que morrer porque cometeu uma falta sobre a lei. E a posse de Canaã pela lei só podia ser por uma obediência perfeita a ela. O homem, como pecador, não pôde prestar esta obediência perfeita. Josué, um tipo de Salvador, ressurreto, ou seja, ressuscitado, levou Israel à boa terra. A graça que opera no poder do Espírito Santo e que sempre faz assim, pode conduzir os homens ao gozo que a lei, devido à debilidade moral do homem sobre o qual atua, nunca pôde fazer. 6. Te esforça e ser valente, porque tu farás a este povo possuir a terra a qual jurei a seus pais que a daria a eles. Moisés era um servo no deserto, Josué um filho na terra. O tema de Deuteronômio é o deserto. E o de Josué é a terra. A maioria do povo cristão se
satisfaz em ser servos no deserto. Poucos desejam ser filhos na terra. Né? O êxito de Josué dependia da sua obediência a seus dois acompanhantes. A palavra eterna manifestada neste versículo é a palavra escrita, manifestada no versículo 8. Quer dizer, Josué e a Bíblia, a obediência a tal companheirismo só resultará numa vitoriosa experiência cristã. 7. Tão somente esforça-te e ser muito valente, para cuidares em fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que empreenderes. A prosperidade dependia de uma aderência estreita à lei de Deus, enquanto que Israel, nesse tempo, só tinha uma revelação parcial. A lei, agora temos a plenitude da revelação de Deus toda dada em toda a sua palavra. Ela e ela somente. Descreve o caminho. Desviar-se da palavra de Deus é desviar-se da prosperidade. Aderir à palavra de Deus é prosperar. E prosperar em todas as coisas, né? 8. Nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Meditarás nela tanto de dia como de noite, para que com cuidado faças conforme a tudo o que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e em tudo serás bem sucedido. Josué devia falar a palavra de Deus constantemente. Meditar sobre a palavra constantemente. Como se diz, não devemos nos desviar. Que promessa, né? 9. Tenho eu te mandado que te esforces e sejas valentes, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar que fores. Recomendação: vá para a frente e não te desanimes. Satanás procurará te intimidar, mas não há nada que ele possa fazer se nós continuarmos a confiar no Senhor. Seguimos adiante. Surgirão dificuldades, mas não será permitido que as mesmas o obstaculizem ou lhe faça recuar. Se o Senhor estiver a nosso favor, e Ele definitivamente está, e se nós aderimos estreitamente à palavra, Satanás está então derrotado, né? E a prosperidade em todos os aspectos está garantida. 10. E Josué então ordenou aos oficiais do povo dizendo: 11. Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: provei-vos de alimento, porque
que entreis e possuí a terra que o Senhor teu Deus vos dá para que a possua. Eles a poderia ter possuído há 38 anos, se somente tivesse evidenciado a fé, mas a incredulidade lhes resultou em lutas no deserto durante 38 anos a mais. Do mesmo modo, muitos cristãos modernos adoecem em um deserto espiritual devido à sua fé mal direcionada. Para herdar a terra prometida, devemos, sem impedimentos, evidenciar a fé em Cristo e a cruz, o que dará ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossas vidas, e é somente Ele quem pode nos ajudar a tomar posse de tudo o que Deus prometeu, né? Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Vamos lá. 17, 18. Oh, glória a Deus. Aqui. Oh, glória. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, né? Para que a cruz de Cristo se não faça vã. Agora, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A Bíblia aqui diz, né? Versículo 21 e 23, do mesmo capítulo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verdade? 23. Vamos ler o 22 também. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Agora, capítulo 2, versículo 2 de 1 Coríntios. Porque nada me propôs saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Palavra de Deus através de Paulo. 12. E Josué falou também aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: 13. Deveis vos lembrar da palavra que Moisés, servo do Senhor, ordenou-lhe, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá repouso e vos dá esta terra. 12. Vossas mulheres, os vossos meninos e os vossos animais ficarão na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós todos, os valentes e fortes, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudarão. 15. Até que o Senhor tenha feito descansar a vossos irmãos como a vós, para que eles também possua a terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dá. E depois voltareis vós para a terra da vossa herança, e possuireis a terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, deste lado do Jordão para o lado do sol nascente. Se as duas tribos e a meia tribo de Ovérse
Deus escalasse para eles muito maior alegria e segurança haveria eles desfrutado, mas eles por si mesmos escolheram a terra no lado oposto do Jordão. E isso lhes resultou em muitas aflições e em um cativeiro antes do tempo. 1 Reis 22:3 está dizendo isso. Tal é a triste experiência do povo cristão, que planeja para si mesmo e não tem o resultado dos pensamentos de Deus. O plano de Deus é, primeiro, conquistar a Canaã e logo a terra que se estendia ao Jordão, até o Eufrates. As 2 tribos e meia pensavam que o inverso seria o melhor plano. Não foi assim. Semelhante são os planos do homem, que nunca são os melhores planos, né? Nunca podemos ter planos melhor do que o que Deus tem para nós. 1 Reis 22:3, vamos lá. 1 Reis 22:3. Glória a Deus. Primeiro Reis 22. Glória a Deus, aleluia. Santo, meu Deus, 22 e versículo 3, primeiro Reis. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos inquietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Ele escolheu o rei. Versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: nós faremos todas as coisas que nos ordenasse e iremos para onde quer que nos enviasse. A obediência é fácil quando tudo anda bem conosco e quando não há muitas demandas sobre a nossa fé. 17. Assim como obedecemos a Moisés em todas as coisas, também obedeceremos a ti, desde que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Não estava absolutamente correto, né? 18. Qualquer que for rebelde às tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em todas as coisas que lhe mandares, que morra, tão somente esforça-te e ser valente. A futilidade das promessas do homem de agir com fidelidade ao encerrar este capítulo está em contraste profundo quanto às promessas da dificuldade, da fidelidade de Deus na abertura desse capítulo, né? É o versículo 18, né? Chegou o fim. Não escolhe nada diante de Deus, deixa Deus escolher, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja, amém. Pai do Senhor, povo de Deus, Deus cuide de nós. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus.
Muito obrigado, Jesus.